o 16 interpreta o 17, ou seja, essa nova criatura é alguém que conhece a Cristo de uma nova maneira. Pronto, foi a primeira parte. Paulo está dando aqui as motivações. Agora vamos para a segunda, do verso 18 até o capítulo 6, verso 2, onde o apóstolo Paulo fala do ministério da reconciliação. Ele diz aqui, continuando, né, no mesmo argumento, ele diz que recebeu de Deus aquilo que ele chama de o ministério da reconciliação. Está no verso 18. Ora, tudo isso que ele acabou de descrever, a morte de Cristo, a nova criação e tudo provém de Deus. Como nós dizemos, a salvação do começo ao fim, ela é obra de Deus. Como Paulo está dizendo aqui, ora, tudo vem de Deus. Cristo ter morrido por mim, eu ser uma nova criatura, eu poder entender isso, ser constrangido pelo amor de Deus, ter o temor de Deus, tudo provém de Deus. E esse Deus, olha só o que é que Paulo disse: Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, não foi nem nós que nos reconciliamos com Deus, porque pecadores mortos nas suas ofensas e pecados, inimigos de Deus, eles não querem reconciliação. Eles querem viver do jeito deles. Mas foi Deus quem nos reconciliou. Nós somos os ofensores. Nós é que fomos os agressores. Nós é que quebramos a comunhão com Deus. Mas aí o próprio Deus em Cristo vem nos reconciliar com Ele. Tal é o amor de Deus em Cristo Jesus por nós. Tudo vem de Deus, até o fato de que eu estou reconciliado agora com Deus, isso partiu de Deus. Se Ele tivesse deixado e ficasse esperando assim, bom, eu vou esperar que Augusto se arrependa e venha se reconciliar comigo. Sabe quando eu estaria reconciliado com Deus? Never, nunca, nunca. Deus é quem veio atrás de mim e me convenceu, me persuadiu e me reconciliou com Ele. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E agora o ponto que Paulo quer chegar é aqui no final do verso 18. E nos deu o ministério da reconciliação. De que maneira Deus nos reconcilia com Ele? Ele faz isso através da pregação do Evangelho. Aquilo que Paulo diz, né, que o pessoal acha que ele é louco. Deus se reconcilia conosco através da pregação do Evangelho. Como é que funciona isso? Você ouviu o ensino do Evangelho, quer seja através de uma pregação, através de uma palestra, lendo a Bíblia, ouvindo um programa de rádio, alguém conversando com você, você foi ensinado desde criança, mas você tomou conhecimento do Evangelho. E Deus então, através do Evangelho, convenceu você, persuadiu você, iluminou você. E você entendeu, e você então, voluntariamente, humildemente veio a Deus, não mais como seu inimigo, mas como seu Pai, como seu Senhor e seu Salvador. O ministério da reconciliação, portanto, é o ministério através do qual, ou pelo qual, Deus faz esse processo de chamar a si os pecadores, e Ele faz isso através de pessoas. Aqui, o ministério da reconciliação, na verdade, é o trabalho primordial de todos os pastores e pregadores e de todos os cristãos. Embora Paulo está falando aqui dele, lembra que o foco aqui é o ministério dele, que ele chama de ministério da reconciliação, isso aqui pode ser dito de todos os crentes. Todos aqueles que foram reconciliados com Deus, eles, num certo sentido, têm esse ministério de levar essa reconciliação a outras pessoas. Paulo sabe disso, ele diz, Deus me reconciliou com Ele e Ele me deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus me deu a tarefa de anunciar o Evangelho, para que através do Evangelho, Deus chame pecadores a si, os reconcilie, perdoe e receba como filhos. No verso 19, ele explica esse ministério da reconciliação, a saber, veja, o final do verso 18, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, ou seja, o a saber aqui vai explicar o que é esse ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Outra vez nós vamos ter problema aqui, né? Parece que eu estou vendo. Vamos lá. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
O ministério da reconciliação, portanto, está baseado nesse fato que Deus, em Cristo, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, Deus estava reconciliando consigo o mundo. O mundo aqui nós vamos ver, tem que ser entendido no sentido restritivo. Porque mais adiante Paulo vai dizer assim: reconciliai-vos com Deus. Se Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, no sentido absoluto, isso significa que todo mundo vai ser salvo. Se mundo aqui significa toda e cada pessoa que existiu, existe e existirá, então significa que ninguém vai para o inferno, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Só que mais adiante, o que é que Paulo vai dizer? Reconciliai-vos. E aí limita o alcance do mundo. Deus estava consigo reconciliando o mundo aqui entendido, aqueles que se reconciliam com Deus. E não toda a humanidade, independente se eles querem se reconciliar com Deus ou não. E vocês vão encontrar teólogos que vão dizer isso, que a salvação é universal. A ponto, já vi teólogo que escreve dizendo que nós vamos encontrar Hitler lá no céu. Estaremos com ele lá, né? Well, divirta-se, né? Divirta-se. A humanidade já está toda reconciliada. Cristo morreu por todos. Chama-se universalismo. É diferente de aniquilacionismo. Aniquilacionismo é a doutrina que diz que o castigo de Deus pro pecador é o pecador deixar de existir. Ele é aniquilado. Essa doutrina nega o sofrimento eterno. Tem duas doutrinas que negam o sofrimento eterno no inferno. Uma é o aniquilacionismo, que diz que ninguém vai sofrer eternamente no inferno, que o castigo do ímpio é ser aniquilado. E a outra é o universalismo, que diz que ninguém vai ser aniquilado, mas todos viverão eternamente no céu. O inferno está vazio. Cristo esvaziou o inferno quando morreu na cruz e ressuscitou. Ninguém está lá e ninguém vai para lá. Doutrina maravilhosa essa. Doutrina maravilhosa, mas ela não faz jus à justiça de Deus e quem Deus é. Porque Deus é igualmente amor, igualmente justo. Ele é misericórdia, mas também Ele é santo. Então nós precisamos manter essas doutrinas juntas. Por isso que eu digo aqui, que no verso 19, nós não podemos tirar uma conclusão universalista, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar significa atribuir, levar em conta. Se Deus não está atribuindo mais aos homens as suas transgressões, significa que não tem mais castigo para a humanidade toda. Portanto, não tem inferno, portanto, não tem condenação. E essa, naturalmente, é uma conclusão que Paulo resiste, porque Paulo fala constantemente. Ele acabou de falar do tribunal de Cristo, não foi isso? Aqui no verso 10, onde vai ter um juízo. Como ter um juízo se Cristo em Cristo Deus já não imputa mais transgressão a ninguém? Paulo está se contradizendo? Não, ele não está se contradizendo, a gente só tem que ler em contexto. Deus se reconciliou em Cristo e não imputou as transgressões daqueles que se reconciliam com Ele. Os não reconciliados, eles continuam nos seus pecados, e eles continuam nas suas transgressões, e eles terão que pagar pela sua culpa. E o lugar onde se faz isso, de acordo com a Bíblia, é no inferno eterno. Verso 19 então. Final, Paulo diz: Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Ele está explicando o que é o ministério dele. O ministério dele é o ministério da reconciliação, que consiste em anunciar a reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Verso 20. De sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. É isso que eu sou, diz o apóstolo Paulo. Eu sou um embaixador de Deus, como se Cristo estivesse exortando, apelando a vocês através de mim. Eu não sou um falso profeta. Eu sou movido pelo temor de Deus, constrangido pelo amor de Cristo. Eu vejo agora como eu nunca tinha visto antes, porque eu sou uma nova criatura. Fui reconciliado por Deus e recebi dele essa missão de anunciar o Evangelho a vocês, coríntios, e trazê-los de volta, reconciliar vocês com Deus, porque é assim que Deus faz. E agora vem o apelo, que fica aí, ficou imprensado aí no final do verso 20. Metade do verso 20 até capítulo 6, verso 2, Paulo então faz um apelo
vigoroso aos coríntios. Ele diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É isso o ministério dele. Em nome de Cristo, como embaixador, representante oficial de Cristo, chamar os homens para que se reconciliem com Deus, porque só assim a reconciliação de Deus será eficaz. Só assim eles serão livres da culpa do pecado. De outra forma, eles serão condenados e perdidos por isso. Por que Paulo estaria dizendo isso para uma igreja? Porque ele está falando para crentes, não é? Ele está dizendo: eu rogo para vocês que vocês se reconciliem com Deus. É porque havia o risco deles seguirem o ensino dos falsos profetas. Havia o risco deles seguirem um falso evangelho. Reconciliar-se com Deus aqui incluiria se arrepender dessa doutrina que eles estavam ouvindo e permitindo e ficar firmes naquela verdade no evangelho que eles ouviram do apóstolo Paulo, para que a reconciliação acontecesse. Verso 21, aqui está a base da mensagem de Paulo, o verdadeiro evangelho pelo qual eles deveriam se reconciliar com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, que foi Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se só esse versículo, se a Bíblia desaparecesse do mundo e sobrasse só esse versículo, ele já era suficiente para a gente entender o evangelho. Essa é uma das passagens bíblicas, assim, tipo João 3,16. Basta aquilo, pode queimar o resto da Bíblia. Se você tiver João 3,16 e 2 Coríntios 5,21, você tem o evangelho todo. Aqui, com muita clareza, de forma sintética, Paulo explica como é que Deus pode se reconciliar conosco, como é que pecadores são salvos, o que é o evangelho da graça, em que consistiu o amor de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso significa que Deus tomou seu Filho Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, puro, inocente, imaculado, e o fez pecado por nós, lançou sobre ele o nosso pecado, e por isso o levou à cruz, e na cruz o castigou em nosso lugar. Aqui é a doutrina da substituição, com muita clareza. Cristo estava tomando o nosso lugar, aquele que não tem pecado, levou sobre si o nosso pecado na cruz. Foi Deus quem fez isso, para que, em troca, final do verso 21, em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar dele. Deus agora nos trata como justos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Na cruz houve uma troca. Ele tomou meu lugar e eu fiquei no lugar dele. Deus me olha e ele me vê em Cristo, e portanto ele não me atribui mais iniquidade, não me atribui mais culpa. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é a base da reconciliação. É isso que Paulo estava ensinando